Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Laboratório EAD, né? É sempre bom lembrar que esse vídeo é feito para você que trabalha em instituição de ensino, seja coordenador pedagógico, professor, mantenedor ou curioso, né? No geral ali sobre o assunto educação à distância. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre dois fatores importantíssimos quando a gente fala de cursos à distância, de curso EAD, que são o design instrucional, né, o profissional design instrucional e as trilhas de aprendizagem, né, que são as sequências ali pedagógicas para melhorar a experiência daquele aluno, tá? Então, vamos começar falando um pouquinho sobre o design instrucional e sobre o papel dele dentro da instituição. Bom, o design instrucional, que também é conhecido como DI, ou design institucional, design educacional, é o profissional que ele atua como se fosse um elo entre o professor e o aluno. A gente sabe que na educação à distância, né, no EAD, a gente tem aquele modelo autoinstrucional, né? Então, dentro desse modelo autoinstrucional, a gente precisa de um facilitador, né, para melhorar a experiência do aluno dentro do processo de ensino-aprendizagem. E o facilitador, no caso do EAD, é o design instrucional. Então, o design instrucional ele vai criar esse processo. Ele vai facilitar esse processo de aprendizagem para o aluno. Vou dar alguns exemplos aqui. Então, imagina que quando você está tendo um curso presencial, o professor passa para você uma apostila, né? Então, na aula que vem, nós vamos estudar sobre feudalismo. E aí ele passa para o aluno, né, uma apostila, né, um PDF, que o aluno vai ler aquele conteúdo, vai se preparar e na aula eles vão discutir, tá? Então, a gente tem essa estrutura aí. O design instrucional, ele vai atuar exatamente nesse meio campo aí. Ele vai preparar aquele conteúdo para o aluno. Então, em vez de o professor, no ensino à distância, só colocar aquele PDF lá na plataforma para o aluno ver, o design instrucional ele vai pensar um processo que facilite aquela experiência, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um recorte daquele PDF e vai pensar o seguinte: se eu criar aqui um processo, o aluno vai ter uma melhor experiência. Então, ele vai pegar o PDF, vai criar uma introdução. Então, eu vou dar um resumo aqui para o aluno no começo do conteúdo, que é para ele ter uma ideia do que ele vai ter de conteúdo aqui no geral. Depois, aquele design instrucional vai, por exemplo, criar um mapa mental. Então, o design instrucional já conhece todo aquele conteúdo daquele PDF que a gente citou aqui, e aí ele vai preparar um mapa conceitual, por exemplo, uma timeline, tá? Então a gente vai falar de feudalismo, como eu falei, ele vai colocar, na Idade Média, na data tal aconteceu tal processo, depois de 100 anos aconteceu um outro processo. Então ele vai fazer exatamente isso, facilitar e fazer esse mapa mental. Depois ele vai fazer um recorte daquele conteúdo, vai preparar um roteiro. Então, ele vai pegar os temas principais daquele PDF, vai fazer um roteiro e fazer a gravação de uma videoaula para facilitar, dando um resumo de todo aquele conteúdo para o aluno. Então, o design instrucional é importantíssimo no processo de ensino-aprendizagem no EAD, já que a gente tem um modelo, como eu falei, auto-instrucional. Ele prepara aquele conteúdo para o aluno, né? Então, é uma experiência muito melhor, muito imersiva, né? Então, a gente sabe que às vezes a gente tem aluno que não vai para a aula, não está preparado, não estuda, e o design instrucional ele facilita, ele entrega alguma coisa pronta para o aluno já começar a estudar, tá? Então, o design instrucional é exatamente isso, é o facilitador dentro desse processo de ensino-aprendizagem. E as trilhas, né? As trilhas são exatamente esse processo que eu falei agora há pouco, que o design instrucional cria, né? Então, quando você cria trilhas de aprendizagem, é muito mais fácil para o aluno assimilar o conteúdo. Então, se você tem uma disciplina de gestão de pessoas que você só coloca um PDF ou só organiza um conteúdo ali para o aluno estudar, talvez ele não vai ter uma experiência tão boa. Mas, se você cria uma trilha de aprendizagem, aquele aluno ele vai conseguir ter uma experiência melhor. Então, é como eu falei, você coloca um podcast, você cria uma trilha onde você coloca uma videoaula, você cria uma trilha onde você coloca uma atividade de fixação, né? Então, a trilha de aprendizagem é como se fosse uma receita de bolo pronta para facilitar o processo de aprendizagem do aluno. Então, a gente tem trilhas para todos os tipos de conceito. Então, eu tenho uma trilha que pode ser focada num treinamento corporativo, né? Então, se eu sou um profissional de uma empresa, eu quero criar uma trilha para o meu funcionário na área financeira.
Então, eu tenho lá todo o aparato, né, de treinamentos na minha plataforma, por exemplo. Então, eu tenho curso de marketing, tenho curso de gestão de custos, tenho cursos na área educacional. Só que eu, quanto mentor ali daquela plataforma, eu vou criar trilhas específicas, né? Então, por exemplo, pensando novamente aqui na questão que a gente falou do treinamento corporativo, eu vou criar uma trilha para a minha equipe de jurídica. Então, eu vou pegar algumas disciplinas ali de contratos, algumas disciplinas ali focadas em direito do consumidor e crio uma trilha para aquela minha equipe estudar. Então, focada ali no conhecimento que eu quero que eles tenham. Depois eu vou pegar minha equipe financeira, eu vou criar uma trilha de gestão de custo, gestão financeira, demonstrativos financeiros, e eu vou criar aquela trilha destinada para aquele público-alvo. Né? Então, o que eu ganho com isso, tendo trilha separada? Eu tenho um direcionamento mais eficaz para o treinamento. Né? Então, eu não preciso colocar que o aluno tenha uma visão geral que talvez ele vá se perder. Eu crio já aquela estrutura, eu crio aquelas trilhas e o aluno vai já ter aquelas trilhas certas com o que já foi mapeado para ele estudar. Então, a trilha de aprendizagem, principalmente no ensino EAD, é muito importante, porque você direciona seu aluno e já mostra para ele o que ele precisa estudar, para ele ter o foco diretamente naquilo ali que ele precisa estudar, tá bom? Bom, falando um pouquinho de um termo que é muito usado, aí vocês já devem ter ouvido, que é o termo UX, né? Que tem a ver com a experiência do usuário, né? Um termo em inglês para experiência do usuário. Então, toda vez que vocês ouvirem ali esse termo UX, né? Tem a ver com a experiência do usuário. E quem é o usuário aqui no nosso caso, na educação à distância, né? No processo educativo? É o aluno, tá? Então, esses dois pontos que eu passei para vocês, o design instrucional e a trilha de aprendizagem, ela serve exatamente para isso, para facilitar a experiência do usuário, que no caso é o aluno da educação à distância, né? Então, a gente está passando por um processo aqui mundial, mas também que se reflete na educação, que é pensar novas perspectivas para a educação, de que forma que o aluno consegue ter um aprendizado melhor, né? A experiência do usuário, ela é utilizada para vários fatores hoje na sociedade. Então, se você for ver na parte de vendas, você tem que ter uma experiência do usuário interessante, por exemplo, na hora que ele entra ali dentro de um estabelecimento, o layout das prateleiras, por exemplo, tem que estar organizado ali para ele, de uma forma que ele consiga visualizar fácil. Quando um usuário entra no site, as informações têm que estar dispostas de uma forma que fique claro e objetivo para ele ali, né? A informação que a gente está querendo passar. E a mesma coisa no processo educacional. Se a gente está falando de processo educacional, se a gente está falando de ensino à distância, se a gente está falando de plataforma EAD, o processo de aprendizado do usuário, ele tem que ser facilitado. O processo de aprendizado, ele tem que ter uma experiência boa. Então, o aluno na sua instituição, ele tem que entrar na plataforma, saber o que ele vai fazer ali dentro. Eu sempre gosto de trabalhar aquela ideia de que o aluno, quando ele entra no seu ambiente virtual de aprendizagem, ele tem que ter o mesmo conceito, a mesma concepção mental de quando ele entra pela porta da sua faculdade física. Quando o aluno entra na porta da faculdade física, o que ele vê? Ele vê um balcão lá escrito secretaria. Ele vê um balcão ali escrito tesouraria. Ele vê um balcão, uma placa escrito ali banheiro. Ele vê uma placa ali escrito sala de aula. E aí ele vai se direcionando, né? Então ele quer pagar um boleto, ele vai na tesouraria. Ele quer gerar um documento, ele vai até a secretaria. Então, isso é experiência, né? Experiência do usuário, toda facilitada. E no seu ambiente virtual de aprendizagem também tem que ser da mesma forma. Na hora que o aluno entrou com o login e senha dele, ele já tem que ter lá um lugar escrito secretaria. Se eu quero emitir um boleto, um documento, eu sei que é aqui. Tem que ter um botão lá escrito financeiro. Se eu quero emitir um boleto, sim, eu clico ali. Sala de aula, se eu quero começar meus estudos, eu vou clicar ali. Então, assim, a questão da experiência do usuário, né, do UX, do usuário na educação, ela também é muito importante. Fala-se muito pouco sobre esse assunto, só que é um assunto de suma importância. Não basta você criar um curso à distância onde você só joga um PDF numa plataforma completamente complexa e achando que seu aluno vai ter um bom aproveitamento. E é isso, principalmente, que gera evasão. Quando o aluno entra numa plataforma onde ele não tem
facilidade de acessar. Quando ele entra num conteúdo, que o conteúdo é ruim, não facilita o processo de ensino e de aprendizagem dele, ele se evade. Então, a questão da experiência, né, do usuário, que no caso aqui o aluno, é de suma importância no ensino à distância. Pensando um pouquinho em alguns recursos aqui que a gente pode ter dentro dessa trilha de aprendizagem, tá? Então, de novo, como eu estava falando, não pode ser um PDF apenas, ou um PDF solto e um vídeo solto, né? Que algumas instituições às vezes têm essa impressão, tá bom, meu conteúdo não vai ser só um PDF, mas eu vou colocar um vídeo ali e um PDF ali do lado, para o aluno saber que aquilo ali tem a ver com o mesmo assunto. Não funciona da mesma forma. Como eu falei, a gente tem que investir em trilhas de aprendizagem, tá? Então, alguns recursos que a gente pode pôr em trilhas de aprendizagem. A gente pode colocar casos práticos, tá? Casos práticos é uma coisa muito bacana no que diz respeito à educação à distância. Mas como que eu vou fazer um caso prático? Existem vários recursos para a gente criar um caso prático. Caso prático, por exemplo, a gente está simulando ali um curso de gestão de pessoas, né? Você pode criar um caso prático onde você simula a situação da contratação de uma pessoa que envolve, por exemplo, uma questão de direitos humanos, tá? Então, o MEC vê isso com ótimos olhos. Você trabalhar direitos humanos, sustentabilidade, relações étnicas, raciais, tá? Então, a gente pode colocar isso. Caso prático, você pode fazer um texto simulando o caso prático, pode colocar um vídeo com a resolução do problema. Então, o aluno vai ver aquele conteúdo, vai tentar resolver. Se ele não conseguir resolver, ele depois no final vai ver o vídeo ali, tá? Para ver se a resposta dele tá certa. Então, caso prático, atividades de fixação, né? Então, você pode colocar atividades de fixação com feedback de resposta. Então, A, B, C, D e E. O aluno colocou na C e era errada, vai dar o feedback. Tá errado por conta disso, disso, disso. Isso aí é um modelo que é muito eficaz nesse processo autoinstrucional, porque o aluno acerta e erra até ele acertar e fixar qualquer resposta certa. Então, pensem nisso. Outro ponto também que é importante a gente colocar é a questão do podcast. Hoje em dia o podcast está muito divulgado, né? Então está muito disseminado. Então a gente pode colocar 2, 3 professores discutindo um caso prático, um assunto, e a partir daquela discussão o aluno consegue ter uma experiência boa do processo de ensino-aprendizagem. Inclusive em cidades grandes, como São Paulo, Rio de Janeiro, o aluno coloca aquilo ali no carro, pega um trânsito ali de 2 horas, ele vai ouvindo aquele podcast. Então, podcast é importante, né? PDF também é importante, né? PDF que gere para você ver o conteúdo offline, né? Às vezes tem aluno que não tem acesso à internet. Então, ele gera aquele PDF, ele consegue ver de forma online. Mas quando eu estou falando PDF, de forma offline, desculpa. Mas quando eu estou falando PDF, eu não estou falando aquele PDF que é copia e cola, não. Tem que ser um PDF onde ele tem uma estrutura bacana, onde o aluno consiga ler, o conteúdo tem que estar bem diagramado, onde ele consiga ler e entender os processos que ele está atingindo ali, né? O quanto que ele está evoluindo naquele conteúdo. Mapas mentais, imagens são importantes para que aquele processo de ensino-aprendizagem seja concluído. Então, esses são alguns recursos, né, que eu estou trazendo aqui, mas pode ter vários que podem compor ali a sua trilha de aprendizagem. Bom, outro conceito também que é importante aqui no que diz respeito a design instrucional, a trilha de aprendizagem, é o conceito de sala de aula invertida, né? O flipped classroom, né? O termo em inglês. Que é basicamente o seguinte, é o processo inverso no processo de ensino-aprendizagem. Isso é uma metodologia que já existe há anos, né? Você tem ali a Escola do Porto, em Portugal, que trabalha já com essa metodologia, algumas instituições aqui no Brasil, que é simplesmente inverter o processo de aprendizagem, né? A gente tem aquele processo bancário que o Paulo Freire falava, né? Que você pega o conteúdo e despeja no aluno, e aí ele aprende, né? O Flipped Classroom é basicamente o contrário. O aluno, ele se vale do conteúdo, então ele tem acesso ao material didático, ele estuda aquele conteúdo, depois que ele estudou aquele conteúdo, aí sim que vem para a discussão com o professor, né? Para levantar os pontos principais, o que ele está querendo, o que ele não entendeu, ou gerar algum debate, se às vezes tem uma teoria que é diferente daquela que foi abordada naquele conteúdo. Então, o modelo de sala de aula invertida é muito interessante dentro desse ponto de vista autoinstrucional. Você convida o aluno a refletir de forma crítica, né? Então,
Você passa um conteúdo para o aluno estuda daquele conteúdo, depois você pode se juntar em grupo ou com o professor para discutir o conteúdo e enriquecer ali o processo de ensino-aprendizagem de todo mundo. Bom, por enquanto foi isso, né? Espero que o conteúdo aqui desse episódio tenha ficado claro na cabeça de vocês, né? Não deixe, pessoal, de se inscrever no canal, isso ajuda muito a gente aqui, né? Curta, passe para o máximo de colegas aí que vocês tiverem na área, na nossa área de educação, na nossa área de EAD, e deixe seus comentários. Quando você deixa um comentário aqui, a gente lê o seu comentário, e se a gente tiver bastante comentários ali que estejam na mesma linha, a gente pode fazer um vídeo exatamente sobre esse comentário. Então, fico por aqui e até a próxima.